Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um autor para o concurso público de Jundiaí, ok? Para quem vai prestar o concurso aí de professor de Jundiaí. Este livro foi escrito pela autora Bellocchio e pela autora Garbosa, tá? São os sobrenomes, nós trabalhamos com os sobrenomes de cada autor conforme a bibliografia, tudo bem? Então vocês têm Bellocchio e Garbosa, as duas autoras que escreveram este livro, Educação Musical Pedagogia, ok? Então, pesquisas, escutas e ações. As autoras vão abordar o assunto a respeito da educação musical para pedagogas, né? Ou seja, quando o profissional especialista, né, de artes entra na área da música. Agora, aqui, elas vão abordar o assunto a respeito das pedagogas, que são professoras do infantil, são professoras do Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, que não têm uma especialização em música, porém, elas têm que trabalhar a música com as crianças, porque a música faz parte, né, da infância. A música faz parte do infantil, a música faz parte do Fundamental 1 também, e assim por diante. Então, elas vão abordar a respeito desse assunto. Vamos ver? A Bellocchio e a Garbosa. Vamos lá. Então, aí vocês têm a Cláudia Rodrigues Bellocchio e a Luciane Wilke Freitas Garbosa, e escreveram juntas Educação Musical e Pedagogia, Pesquisa, Escutas e Ações. Vamos lá? Não há como estar em uma sala de aula de educação infantil sem brincar sonoramente com as crianças. A formação musical e pedagógico musical de professoras unidocentes, tá? Elas chamam de unidocentes porque são professoras titulares da sala de aula do infantil, né? Vamos supor, infantil pré-escola, ou fundamental de 1º ao 5º ano. Por que elas falam unidocente? Porque elas são únicas na sala de aula. Elas dão o conteúdo de português, matemática, história, geografia, ciências, né? E vão se preocupar também com a música. Apesar de ter a especialista de artes que pode trabalhar a questão musical, mas a música está presente no dia a dia dos alunos, né? Então, unidocente significa a professora polivalente, só que elas vão chamar de unidocentes, ok? E o que elas começam a abordar? A questão que é importante, né? O brincar sonoro, ou seja, a música em sala de aula, né? E a questão da formação musical, porque nenhuma pedagoga sai com uma especialização em música, porém, ela vai aprender a trabalhar a questão de música com as crianças, tá? A música está e esteve presente na escola, quer esta tenha aula de música no currículo ou não, porque a música não está na escola trazida pelos alunos, em seus momentos de lazer, no recreio ou em outras iniciativas, ou ainda nas práticas das professoras unidocentes, no caso, ou generalistas, tá? Que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, certo? Ou seja, as professoras, as pedagogas aí, da educação infantil e do Fundamental 1, os anos iniciais de 1º ao 5º, na própria bagagem delas, elas já sabem que precisam trabalhar a questão de música com as crianças. Ok? E elas não são especialistas em música, mas automaticamente elas introduzem aí para as crianças, ok? Vamos lá. Na prática dessas professoras, muitas vezes guiadas pela tradição do que se faz nas escolas, a música pode ser usada para acompanhar atividades diárias, ou em função de outros conteúdos, ou ainda do calendário de datas comemorativas da escola. Ou seja, a música está presente em várias atividades, em várias situações na sala de aula, tá? Tudo isso, muitas vezes,
sem qualquer preocupação com os conteúdos propriamente musicais, ou o desenvolvimento de habilidades específicas, né? Então, as professoras não têm essa habilidade específica, mas precisam trabalhar com as crianças a questão musical. Esta realidade que indica claramente que a música na escola não é um monopólio do professor de música. Coloca também em pauta a questão da formação da professora unidocente generalista em cursos de pedagogia. Ou seja, elas precisam trabalhar música, mas elas não têm uma formação musical. Elas não são professoras de música, deu para entender? Então, trabalhar música não fica só no monopólio professor de música, professor de artes, enfim, né? As professoras unidocentes, elas trabalham música também, sem sequer ter uma formação para isso, né? Sair preparada para isso. Mas elas aprendem algumas músicas que podem ser trabalhadas com as crianças, ok? Pois, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7, de 14 de dezembro de 2010, neste próprio documento, o ensino de arte e música pode estar a cargo do professor de referência da turma, tá? Então, nesse próprio documento, fala, né? Vamos supor, tem o professor de arte que pode trabalhar a música, né? O professor especialista. Mas fora esse professor, tem o professor de referência da turma, que é o professor titular da sala, né? Que também vai trabalhar. Aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar. É esse, né? Ou seja, a pedagoga. Mais uma vez, portanto, reafirma-se a relevância das discussões acerca da formação musical da pedagoga e a pertinência desta coletânea. Ou seja, apesar da professora pedagoga, né, a unidocente, não ter uma formação musical, mas ela tem, né, pela formação dela, pela experiência dela, ela vai ter uma coletânea de músicas a serem trabalhadas com as crianças. Ela trará, sem dúvida, questionamentos e reflexões instigantes e produtivos. Vamos lá? Continuando. Opa! Espera um pouquinho. Ah, não. Aqui é só o resumo da autora, tá? Então, vamos pegar as palavras-chave aí, para a gente poder passar para o próximo autor. Só um minutinho. Então, vamos fazer o fechamento aí da Bellocchio e da Garbosa. Então, resumindo. Primeiro, a importância de trabalhar música com as crianças, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? O outro levantamento, né, eles chamam de professoras unidocentes, que são as pedagogas. Então, a palavra-chave, no caso aqui, unidocente, também é a chave, porque é uma palavra nova para nós. Ok? Neste caso aqui. Não necessariamente somente a professora de artes que trabalha a música está incumbida disso, mas a professora pedagoga, que é a titular da sala de aula, precisa ter uma coletânea de músicas para trabalhar em várias situações com as crianças. Faz parte, né, da função da bagagem dela também trabalhar com a música, né? Porque as crianças também aprendem usando a música, ok? E essa é a preocupação delas. Então, elas afirmam que a professora pedagoga não tem uma formação musical, mas isso não quer dizer que ela não tenha que trabalhar música com as crianças, apesar disso, ok? Deixa eu ver, só para recapitular aqui. Então, elas vão trabalhar música para acompanhar uma atividade, para qualquer outro tipo de conteúdo, para calendários de datas comemorativas, enfim, uma gama aí, ok? E trabalhar música já está nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de 9 anos. No caso, o professor de artes, ele tem que trabalhar música, mas fora isso, fica também, se for infantil, se for de 1º ao 5º, no caso, aqui no caso desse documento, de 1º ao 5º ano, fica a cargo também da professora de referência da turma também trabalhar, tá bom? Então, a importância de estar trabalhando aí
a música em sala de aula, fora da sala de aula, ou seja, presente na escola. Tudo bem? Então, aí é um resumo geral das partes principais da Beloc e da Garbosa que cai no concurso público da Prefeitura de Jundiaí, ok? E este é o livro delas. Finalizando, para que possamos, aí é ruim, né? Para que possamos passar para o próximo autor. Um abraço, até mais.